Parte 10. O corpo sutil e suas variantes. A ideia de que após a morte a alma, seja ela o que for, possui uma espécie de corpo sutil é bastante comum em várias regiões, como por exemplo na China ou nas áreas pelas quais se dissemina o hinduísmo. O espiritismo praticado no Ocidente trabalha com a mesma hipótese e relata a ocorrência de numerosos fenômenos de materialização, nos quais aparecem vultos com corpos de névoa ou fumaça. Temos aí a evidente manifestação de uma ideia arquetípica. Mas, sem contar os relatos parapsicológicos, ainda não temos provas da existência desses fenômenos. Jung foi o primeiro a chamar a atenção para um fator que poderia levar a uma pista empiricamente verificável da possível existência desse corpo sutil: o estranho fato de que temos muito pouca consciência ou informação direta sobre o que se passa dentro do nosso corpo. Por exemplo, nada sabemos sobre a condição de nosso baço a não ser que o médico nos forneça alguma informação, que não passa de uma inferência a partir de sintomas indiretos. Esta lacuna, diz Jung, parece apontar na direção de algo entre a mente e o corpo, talvez um corpo sutil que existiria entre o corpo psíquico e nossa percepção de nós mesmos. Poder-se-ia, quem sabe, levar adiante a sugestão de Jung com algumas reflexões. Provavelmente a camada do corpo sutil é idêntica à psique vivenciada anteriormente, isto é, percebida introspectivamente. Todos nós podemos experimentar a maneira pela qual nossas emoções, ciúme, amor ou ódio, certos pensamentos muito intensos, imagens de fantasia, etc., são capazes de confrontar objetivamente o ego subjetivo a partir de dentro, isto é, separadas do ego, como se brotassem do corpo. Nesse caso, o corpo sutil até certo ponto corresponderia ao que Jung denomina psique objetiva, ou por outro lado, a psique objetiva possuiria algumas vezes um aspecto de corpo sutil. Além disso, é sabido que durante estados de excitação intensa, como o de um soldado em luta, alguém pode não se dar conta de ferimentos corporais graves. A intensificação do fator psíquico, isto é, a excitação, toma o corpo irreal, mesmo que as funções sensoriais estejam aumentadas devido à ação da adrenalina que acompanha o excitamento. À luz das reflexões de Jung, conviria examinar mais de perto as teorias tradicionais sobre a existência de um corpo sutil. Na antiguidade, os pitagóricos, os órficos e os platônicos diziam que a alma possui uma espécie de corpo sutil radiante, que serve de veículo, o schema, para suas manifestações. Segundo Hierocles de Alexandria, os princípios vitais pitagóricos serviam para libertar a alma da matéria bruta e tomá-la brilhante algoeides, para que pudesse associar-se aos seres etéreos, os deuses. No Fedro de Platão 250c consta que a alma, antes de baixar à sepultura, está envolta em brilho. A expressão brilho auge, usada por Platão, levou a alma luminosa algoeides dos comentadores neoplatônicos. Foram precisamente eles que desenvolveram a ideia do corpo de luz ou de um corpo sutil superior e imortal. Num fragmento de Damácio lemos o seguinte: a alma possui um certo veículo, o schema brilhante algoeides, também chamado estelar asteroides e eterno. Situa-se no corpo, na cabeça ou no ombro direito. Ao comentar o Parmênides de Platão, Damácio descreve essa alma brilhante e observa que ao encarnar-se, ela vai gradualmente escurecendo até tornar-se matéria, sem no entanto perder sua identidade numérica, unicidade. O corpo radiante e o corpo luminoso da alma não se misturam abruptamente ao corpo físico bruto, segundo sustentam vários autores. Pelo contrário, subsiste entre corpo e alma uma espécie de espírito corpóreo. Através deste, a alma move o corpo, faz o sangue circular e os órgãos dos sentidos funcionarem. Esse espírito corpóreo é uma espécie de quintessência dos 4 elementos. Se orientado para cima, produz ideias e conteúdos psíquicos racionais, objetivos; se para baixo, produz ilusões, fantasias. Nesse caso, a alma, por assim dizer, fica molhada ou aquosa, ao passo que em sua forma nobre ela é seca e ígnea. Heráclito. Aí temos aqueles mesmos estados cambiantes do ego que observamos no material moderno citado. Plutarco, século II DC, diz que as almas dos mortos são envoltas por uma película ou bolha flamejante e que algumas são como luar, irradiando uma coloração contínua suave, outras são descoloridas, malhadas como cobras e outras como que arranhadas. Essas áreas descoloridas corresponderiam a contravenções morais cometidas em vida.
O neoplatônico Ioannis Philoponous, século VII, leva adiante a diferenciação do conceito de alma, introduzindo a ideia de uma parte pura da alma, que se junta aos deuses ao lado de outra. Eidolon, que seria uma sombra impura ou uma fumaça incorpórea, que vai para o Hades. A alma racional, isto é razoável, é feita de luz e se move como uma esfera, mas quando se entrega à loucura e às paixões fica obscura e nebulosa, movendo-se em linha reta. Porfírio já havia apresentado uma concepção similar em seu comentário platônico. No reino das sombras há também demônios que podem influenciar a alma, o que não ocorre em seu estado puro e lúcido. Os fantasmas fantasmata influenciam a alma, moldando-a segundo sua forma e cor. Além disso tudo, Philoponous propunha uma subdivisão em 4 categorias. Para ele, o homem possui uma alma racional que pode separar-se do corpo e é imortal, uma alma irracional, passional, que pode separar-se do corpo mas não da alma racional, um espírito corpóreo que sobrevive ao corpo material, mas que algum tempo depois se dissipa, e uma alma apenas vegetativa, que desaparece juntamente com o corpo material. O espírito corpóreo vai para o Hades, onde, como nos conta a Odisseia, ele pode aparecer se os sobreviventes fizerem um sacrifício de sangue. Através de rigorosa dieta e vaporização, ele pode purificar-se e tornar-se mais volátil durante sua existência, e a imaginação da alma espiritual pode ajudá-lo a manifestar-se. Os antigos alquimistas e os herméticos também conheciam semelhantes ideias da época. Dentre os primeiros, alguns chegaram mesmo a tentar produzir em sua obra a transformação e regeneração do espírito interior do corpo sutil. O registro mais detalhado desse assunto encontra-se nas visões de Zósimo. O autor, que viveu no Egito, Panópolis, provavelmente pertencia à seita gnóstica de Poimandres. Ideias neoplatônicas análogas sobreviveram no mundo islâmico até o século XVIII, naquele movimento xiita usualmente denominado sheikismo. Um de seus mais renomados representantes era o Sheikh Ahmad Assaí, morto em 1826, cujos ensinamentos Henry Corbin descreveu em detalhes. O Sheikh Ahmad, que em sua obra trata essencialmente do corpo ressuscitado, também propõe uma divisão da alma em 4 partes, um tanto diversa daquela elaborada por Philoponous. Ele distingue 2 jazads, organismos vivos, e 2 jis, massas corpóreas ou volumes corporais. Assim teríamos, um jazad A, o corpo material efêmero, 2 jazad B, composto de elementos sutis da terra mística Urkalaia, que Corbin equipara ao archetipus mundus. A caro spiritualis, ou corpo ressuscitado, compõe-se desses 2 elementos sutis. 3 Gis A, algo pertencente ao reino intermediário e que se origina na região do céu, sendo assim uma espécie de corpo astral ou corpo aéreo provisório, efêmero na medida em que é absorvido pelo Jazad B, ou caro spiritualis, no momento da ressurreição. E 4 Gis B, o corpo sutil essencial, arquetípico, eterno, imperecível, a individualidade permanente, o corpo supracoeleste no ser humano, seu alter ego transcendental, e o corpo luminoso. Associações complementares e mais profundas relativas a essa concepção de corpo e alma podem ser encontradas na obra de Henry Corbin. No presente contexto, o que mais importa é notar que para outros sistemas de ideias como o neoplatônico e o hermético, a alquimia e o misticismo islâmico, o corpo e a alma não se separam abruptamente, sendo concebidos como uma multiplicidade de regiões apenas parcialmente divisíveis. A pluralidade de almas imaginada por vários povos primitivos, a qual já fizemos referência, também se aplica aqui. Nesse encadeamento de ideias, a tradição alquímica distingue-se da religiosa filosófica na medida em que enfatiza mais o aspecto de continuidade da alma. A obra dos alquimistas tem por objetivo unificar os vários aspectos da alma, incorporando as camadas mais próximas ao corpo. Dentre os 4 componentes psicossomáticos do homem, segundo a formulação do Sheikh Ahmad, deveríamos examinar melhor o que ele denomina Gis A, volume corporal, que é transitório e reabsorvido pelo Gis B, o homem eterno, no momento da ressurreição. Trata-se de uma espécie de corpo astral, na medida em que resulta de influências celestiais. Essa ideia de um corpo aéreo também tem seus precedentes na concepção neoplatônica e gnóstica. Plotino sustentava que em seu estado puro a alma possui um corpo etéreo. Ao passar do estado de logos para o de imaginação-fantasia, a alma recebe um corpo de natureza solar.
Na sequência desse processo descensional, a alma vai se tomando cada vez mais feminina e mais presa às formas, sendo então de natureza lunar, até mergulhar no mundo do corpo, quando fica amorfa, úmida e vaporosa, dominada por uma total inconsciência da realidade, pela escuridão e pela infantilidade. Mas ao separar-se dessa região inferior, a alma novamente aparece como um puro raio de luz auge. Em seu comentário ao Timeu de Platão, Proclus apresenta uma formulação diversa do mesmo assunto. O homem é um microcosmos e, como o universo Topã, possui mente, nous, razão, logos, e um corpo tanto mortal quanto divino. Sua natureza mental corresponde às estrelas fixas, a mente a Saturno e a dimensão social a Júpiter. O lado irracional compõe-se de paixões, Marte, eloquência, Mercúrio, desejo, Vênus, percepção, Sol, e o aspecto vegetativo, Lua. O veículo brilhante, algoeides ou chama da alma corresponde ao céu e seu revestimento mortal ao mundo sublunar. Como observa Mead, nesse aspecto Porfírio baseou-se no antigo esquema babilônico e Procleus no mais recente. Para Philoponus, o veículo brilhante da alma contém a quintessência, os 4 elementos brutos, cuja forma é esférica. E para Aristóteles esse corpo quintessencial corresponde ao Gisbe, ou seja, ao corpo ressurrecto de Sheikh Ahmad, proveniente do mundo dos arquétipos, ao passo que o corpo astral se assemelha mais ao efêmero Giza. No Ocidente renascentista, a tradição alquímica do corpo astral foi desenvolvida especialmente por Paracelso. Em seu Liber de Lunaticis, ele afirma que há no homem 2 corpos, um composto de elementos e o outro de estrelas. Na morte, o corpo elemental vai para o túmulo com seu espírito, mas os corpos etéreos são consumidos no firmamento. Paracelso refere-se aqui ao corpo astral ou sideral, que após a morte vagueia como imagem especular ou espectro, mas que acaba sendo reabsorvido pelos outros. Somente o espírito da imagem de Deus vai para aquele a quem reflete, isto é, o germe anímico imortal, ou, em termos psicológicos, o self. O corpo astral, portanto, às vezes é encarado por esses autores como transitório, outras vezes como imperecível. Obviamente ele se associa ao que hoje denominamos inconsciente coletivo. Como se sabe, desde a antiguidade os corpos celestiais eram vistos como deuses ou como anjos no mundo islâmico. Assim sendo, do ponto de vista do homem moderno, eles são símbolos arquetípicos, representando em seu conjunto o inconsciente coletivo. Surge então, a esse respeito, uma grande dúvida: o que será que ocorre com o inconsciente coletivo na hora da morte? Será que essa camada anímica sobrevive com o indivíduo, ou será que este se separa dela, já que nunca fez parte de sua personalidade nem de sua consciência? Ou será que uma parcela, segundo Proclus, aquele ponto situado acima da Lua, é preservada juntamente com o corpo luminoso e outra, a sublunar, deixada para trás? Ou ainda, será que o aspecto cósmico do inconsciente coletivo continua a existir, separado do morto, com ele permanecendo unicamente o aspecto que nele se encarnou? O Sheikh Ahmad parece sustentar esse último ponto de vista. Por essa razão, visando aprofundar psicologicamente a reflexão de Henry Corbin, eu gostaria de retomar mais uma vez a ideia de Ahmad. O Sheikh Ahmad acredita, com base na cosmologia de Avicena, na existência de uma terra situada entre a esfera mais elevada do inteligível, a mente pura das ideias platônicas, e a terra material, ordinária. Nessa terra vivem as almas e certos anjos. Sua dimensão não é a mesma do mundo dos sentidos, mas da imaginação ativa, ou seja, uma imaginação que percebe e dá forma ao que é psicologicamente objetivo e verdadeiro, ao contrário dos sonhos, ilusões alucinatórios e voltados para a satisfação de desejos. Como observa Corbin, ela corresponde à imaginatio vera dos alquimistas, em contraposição à imaginatio fantástica. Essa imaginação verdadeira é a origem da experiência religiosa, das visões, do carisma, das revelações, dos verdadeiros insights. Essa esfera que é a da terra urcalha, o centro do inundo, faz a mediação entre espírito puro e matéria bruta. É ela uma coincidentia opositorum, uma região, onde corpo e alma se encontram indistinguível no centro. Na linguagem da psicologia profunda, essa terra, como reconhece Corbin, é na verdade o mundo dos arquétipos, mas, deve-se acrescentar, trata-se do mundo dos arquétipos que se uniu ao arquétipo do self.
Jung, respeitando a tradição ocidental, chama essa união de unus mundus e a descreve como sendo o plano de fundo de eventos sincrônicos no mundo material ordinário. Numa carta endereçada ao pastor Fritz Piaflin, Jung refere-se a um mundo de formas sutis no além. Piaflin havia escrito a Jung dizendo ter sentido claramente a presença de seu irmão que morrera na África num acidente e com ele conversado. Jung lhe respondeu: no que diz respeito à interessantíssima conversa post-mortem com seu irmão, ela se coaduna com as experiências desse tipo. De um lado, a preocupação muito especial dos mortos pelo estado psíquico de outras pessoas, falecidas; de outro, a existência de templos psíquicos ou centros de cura. Eu há muito venho pensando que as instituições religiosas, as igrejas, os mosteiros, os templos, etc., assim como os ritos e as tentativas psicoterapêuticas de cura têm por modelo estados psíquicos pós-morte, transcendentais, uma verdadeira eclesia spiritualis como protótipo da una sancta que existe na Terra. No Oriente, essas ideias não seriam de modo algum estranhas. A filosofia budista, por exemplo, criou o conceito de Sambhogakaya para essa existência psíquica, quer dizer, o mundo de formas sutis que está para o Nityanakaya, assim como o corpo etéreo, corpo sutil, está para o corpo material. O mundo etéreo é concebido como um estado intermediário entre Nirmanakaya e Dharmakaya. Em Dharmakaya, que simboliza o estado mais elevado, a separação das formas dissolve-se em unidade absoluta e ausência total de forma. Nessa mesma carta, Jung sugere ainda que nas camadas mais profundas do inconsciente, que parecem estar fora do espaço e do tempo, prevalece uma relativa eternidade e uma relativa não separação de outras psiques, ou uma unidade com elas. Essa esfera é idêntica à terra urcalha do misticismo islâmico. O contato com essa dimensão do unus mundus é vital para o ser humano. É a seu serviço que transcorre o processo que atualmente denominamos de individuação. Podemos agora compreender melhor o que diz Jung em suas Memórias. A questão decisiva para o homem é: está ele ou não ligado a algo infinito? Essa é a verdadeira questão de sua vida. Só quando sabemos que o que realmente importa é o infinito é que podemos evitar que nosso interesse se prenda a futilidades e a toda sorte de objetivos sem real importância. Caso contrário, ficamos esperando que o mundo nos dê provas de reconhecimento por qualidades que encaramos como propriedades pessoais. Quanto mais o homem der importância a falsos valores, e menos sensibilidade tiver pelo que é essencial, mais sua vida será insatisfatória. Se pudermos compreender e sentir que aqui mesmo nesta vida já temos uma ligação com o infinito, nossos desejos e atitudes se transformam. Em última análise, se algo valemos é devido ao essencial que existe em nós, sem o qual a vida é desperdiçada. Mas só podemos alcançar o sentimento do infinito se comprometidos ao extremo. A limitação máxima para o homem é o self que se manifesta na experiência, eu sou apenas isto. Só a consciência do nosso estreito confinamento no self é que nos vincula ao ilimitado do inconsciente. Nesse aspecto, o infinito, o inconsciente, só tem sentido se vinculado à consciência. Caso contrário, é como se estivesse perdido em si mesmo. Presumivelmente, a pessoa só pode levar consigo para o além como um fruto aquela parte que conseguiu conscientizar. Esse fruto parece exercer uma influência positiva e duradoura sobre o tesouro, a biblioteca, ou o celeiro do além. Esse mesmo tema aparece na aplicação das ideias astrológicas. As constelações astrológicas representam o inconsciente coletivo. São imagens dos arquétipos projetadas no céu. O horóscopo natal revela uma combinação individual e específica de elementos arquetípicos, isto é, coletivos, semelhante ao caráter coletivo de fatores biológicos hereditários, mas, no indivíduo esses traços aparecem numa combinação individual. A combinação dos astros no horóscopo indica, em boa medida, as características do indivíduo e seu destino psíquico. Analogamente, a experiência nos ensina que não podemos tomar consciente ou integrar um arquétipo per se em sua totalidade. Só é possível conscientizar aquilo que se nos oferece externamente como fato do destino, ou internamente no decorrer da vida, e como já foi dito, parece que só aquilo fica conosco depois da morte. Mas o ato de tomar algo consciente depende enfim da conexão do ego com o infinito ou com algo divino. Sucumbir a um arquétipo ou ser possuído é um fato que pode ocorrer para qualquer um. Psiquicamente nada é alcançado por essa via. O demônio
simplesmente vem e vai-se embora de novo. Somente a conscientização do self, o qual, enquanto spiritus rector de todas as ocorrências biológicas e psíquicas, representa a manifestação final de todos os arquétipos, parece representar uma aquisição que não se perde mais mesmo na morte. Numa carta endereçada a uma mulher que perderá um filho, ainda novo, Jung disse o seguinte: o que acontece após a morte é tão indiscutivelmente glorioso que nossa imaginação e nossos sentimentos não bastam para formar uma concepção nem mesmo aproximada dessa experiência. Pouco antes de morrer, minha irmã tinha no rosto uma expressão tão inumanamente sublime que tive muito medo. Uma criança também entra nesse estado sublime, separando-se deste mundo e de seus múltiplos caminhos de individuação ainda mais rapidamente que os idosos. Tão rapidamente torna-se ela aquilo que você também é, que aparentemente ela desaparece. Mais cedo ou mais tarde todos os mortos se tornam aquilo que também somos. Mas nada sabemos sobre o modo de ser nessa realidade. E a respeito da Terra, após a morte, o que ainda sabemos? A dissolução da nossa forma temporal na eternidade não acarreta perda alguma de sentido. Pelo contrário, o dedo então fica sabendo que faz parte da mão. Na frase mais cedo ou mais tarde, todos os mortos se tomam aquilo, que também somos. Jung alude ao mistério do self, no qual todas as almas de mortos e vivos fundem-se numa unidade múltipla. Os sábios da Índia sempre disseram que o Atman pessoal, self, faz parte do Atman cósmico.